ensinamentos de Jesus continuam sendo extremamente valiosos, revolucionário, transformador. Bilhões de vidas são transformadas, estão transformadas, e bilhões de vidas esperam ainda para ser transformada. Obrigado, querida. Obrigado. E elas vão ser transformadas através de quem? Através de nós, através de mim, através de você, através da ampliação dessa herança. Então nós vamos aprender com Jesus hoje como ampliar a herança que nós já tomamos posse dela. Amém? Primeira coisa, nós vamos aprender com Jesus como se relacionar, como ser filho de Deus, como nos comportar como filho de Deus, como nos relacionar com Deus de fato e de verdade. Deus nos criou para relacionar com Ele. Aconteceu isso com Adão, aconteceu isso com Eva. Só que no momento em que Deus os procurou para se relacionar com eles, eles haviam rasgado o testamento que Jesus havia dado a eles, que era de domínio sobre a terra, que era de sabedoria sobre tudo. Mas eles foram enganados, e muitos de nós estamos sendo enganados. Eles foram por uma serpente, e nós somos enganados por quê? A herança está aí. E Deus desistiu porque Adão desistiu da promessa, porque Adão desistiu da herança. Ele desistiu de nós? Não. Ele continuou tentando. E quem conhece as histórias sabe quanto Deus, até que Ele se fez homem e se chamou Filho de Deus e veio para que essa herança fosse resgatada, para que nós pudéssemos aprender com Ele a respeito de tudo que Ele tem para nós. E a primeira coisa que nós vamos aprender é a relacionar, a nos comportar como filho. Você sabe ser filho? Na minha terra tem um ditado: você quer saber se o seu namorado vai dar um bom marido? Olha como ele relaciona com seus pais. Veja como ele trata a sua mãe. Está escrito, João 5,18. Olha o que está escrito em João 5,18. Pô na boca, devia não estar fazendo isso. Não faça isso, por favor. Mas eu estou com a boca seca, tudo seco aqui. 5,18. Está escrito. Por isso, pois, ou por esta razão, os judeus mais que ainda queriam matá-lo. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Tem uma outra versão aqui que diz: por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Ao se tornar homem, Jesus não perdeu a sua essência. Ele mesmo diz, João capítulo 1, verso 18, diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou.
Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. O que Jesus tem para nos ensinar está envolvido nesse relacionamento. Envolve esse relacionamento. É fruto do relacionamento que ele tinha com seu Pai, a ponto de se tornar um. Sabe por quê? Porque eles viviam em perfeita comunhão. Querido, isso não significa religiosidade, isso significa vida. Você ser um com Deus não te leva a uma vida religiosa, mas ser um com Deus significa ser inteiro diante de Deus. Amém? É não se enganar, é deixar ser enganado. Amém? Jesus mesmo declarou: eu tenho um testemunho maior que o de João. Por quê? A própria obra que meu Pai me deu para concluir e que estou realizando, o testemunho que o Pai me deu. O próprio caminhar de Jesus, o próprio falar de Jesus, a atitude de Jesus já demonstrava que ele era filho. Está escrito, João 5,36. Nós vamos estudar o capítulo quase que inteiro de João, através disso. Eu tenho um testemunho maior do que João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando, o testemunho que o Pai me enviou. Você pode dizer aí fora que o Pai te enviou? O seu comportamento aí fora pode dizer que você é filho de Deus? Tem uma herança que você valoriza essa herança. O ministério, os ensinamentos de Jesus, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, tudo isso é testemunho que ele era filho de Deus. Amém? Enquanto ele estava sendo julgado pelo sumo sacerdote, ele foi exprimido, ele foi aplicado de todas as formas, para que ele se condenasse. Caifás chegou para ele e falou: eu juro, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-nos. Está escrito em Mateus 26, 63. Caifás queria pegar Jesus numa contradição. Falou: jura aí. Jure. Eu exijo. Ele era autoridade. Eu exijo que você jure. Na lei judaica, isso era ilegal. Fazer com que um homem se incriminasse, ou que incriminasse a si mesmo. Era ilegal. O homem não poderia fazer isso. No entanto, Jesus entende que o silêncio dessa pergunta seria negar a sua existência. Se eu ficar calado, ele não poderia falar, porque a lei não permitia isso. Mas ele falou: se eu não falar, a minha essência será negada. Aí ele declara: tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Sabe o que Caifás falou? Eu não esperava a resposta de Jesus. Foi: esse cara é louco, ou ele é mesmo filho de Deus. Só tem duas alternativas: você é louco ou você é filho de Deus. E o mundo é dos loucos, né? O reino de Deus é feito através de loucura, da nossa loucura, do nosso comportamento. Aí o que restou para o sumo sacerdote? As suas próprias vestes, está escrito. Você vai ler no verso de Mateus 26, se quiser anotar, a partir do versículo 60, 61, você vai falar:
Você vai ver. Ele rasgou suas próprias vestes. E falou, blasfemou. Condenou Jesus, né? Porque precisamos de mais testemunhas. Ele acabou de reconhecer que ele é filho de Deus. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia? O que acham? Aí o povo começou a gritar, é réu de morte. É réu de morte. Responderam eles. Jesus foi para a cruz. Só que no terceiro dia ele ressuscitou. Porque a herança de Deus, ela é real. A herança de Deus não deixa furos. Você já quando um advogado pega um caso, ele fala, tem que ter uma brecha na lei. Na herança que você recebeu não existe brecha. Não tem advogado que vai achar brecha nessa herança. Amém? Se você aprende com Jesus, aí então que você sela definitivamente aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Nós não vamos ressuscitar no terceiro dia, mas nós não vamos morrer nem na hora que formos enterrados, porque no momento que você é desligado dessa, você é ligado no céu através do seu espírito. Você ocupa o seu lugar de honra, de filho, de herdeiro lá no céu, porque Deus nos prometeu vida eterna e o que Ele escreveu jamais será apagado da história. Amém? Segunda coisa que nós precisamos aprender para ampliar a nossa fortuna, que nós recebemos algo incalculável. A herança que nós recebemos não tem um valor contábil, tem um valor de vida, tem um valor extraordinário que nada no mundo pode comprar. Amém? Então, a segunda coisa que nós precisamos aprender com Jesus para ampliar esta herança é aprendermos com Ele através do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele é dividido em 4 partes. Ele nos ensina. Você pegar o Sermão da Montanha, se você começar a estudar e aplicar o Sermão da Montanha na sua vida, ninguém e nada nessa vida vai te resistir. Só está de cá 2 ou 3 acreditam nisso. Vou falar para você, se você aprender e viver tudo que é ensinado por Jesus através do Sermão da Montanha, nada nesse mundo vai poder te deter. Vocês querem que eu repita aqui para vocês recuperar? Não. Aprenda. Amém? Está escrito, Mateus 5, capítulo 1, verso 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos, e se assentou. Os seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los. Existem coisas preciosas demais nesse sermão. No primeiro momento vem as bem-aventuranças. Eu falei para vocês, ele é dividido em 4 partes. No primeiro momento vem as bem-aventuranças. Mateus 5, capítulo 1 ao 12. Mais do que feliz, o bem-aventurado é plenamente abençoado. Aqui ele fala sobre os humildes de espírito. Pode colocar aqui para mim. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, aproximou-se dele, vai lá. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão
a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados todos serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Amém? Olha quantas coisas Deus nos ensina. Bem-aventurados os humildes de espíritos, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede, os misericordiosos, os ímpios de coração, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, injuriados por Jesus. A segunda parte do Sermão da Montanha, os ensinamentos de Jesus abrangem muitos aspectos da vida cotidiana. Vamos lá, a partir do verso 13 e 14. O propósito. Olha o que fala. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Amém? Aonde você está construindo a sua cidade? O seu sal tem sabor? Ainda tem valor? Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Todos os discípulos, os filhos, devem ter esse comportamento, devem ter essa representação. Você tem que andar por aí sendo o sal da terra, sendo a luz do mundo. O que é sal? É o que traz sabor, é o que traz tempero. Muitas dietas sem sal é horrível. Quem já fez dieta sem sal é horrível. Não tem nada, não tem sabor, não tem gosto de nada. Mas também se você come uma comida muito salgada, você não consegue, em sal demais. Então você tem que estar dentro da medida. E se você é luz, não existe trevas. Aonde você entra, as trevas não suportam ficar. O terceiro aspecto do Sermão da Montanha está na nossa justiça deve exceder ao dos fariseus. Não é o terceiro aspecto, não. Eu ainda não falei nenhum, só estou falando o primeiro, né? A nossa justiça deve exceder a dos fariseus. O que acontece com os fariseus? Verso 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouvirão que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. A reconciliação, verso 23 e 26, o divórcio, está no verso 31, 23 e 26, vocês ouvirão que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Não. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra ti, mais uma vez, eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo.
Agora nós vamos lá para frente, né? Sobre a reconciliação. Verso 23 a 26. Foi dito, aquele que se divorciar, 31, tá, gente? Falei errado. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e que se casar com a mulher, e quem se casar com a mulher divorciada, a estará cometendo adultério. Vocês também ouvirão que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente. Aí já passa para o juramento, né? Então ele vai te ensinar a respeito de tudo. Vamos parar, senão a gente só vai ficar nessa parte. Ele te ensina fala a respeito do divórcio, do juramento, o amor ao próximo, traz uma grande lição. Só no Sermão da Montanha você aprende quase 90% do que você precisa aprender para manter intacta a sua herança e para ser realmente andar e agir como verdadeiro filho de Deus. Lá no final, no capítulo 7, ele vai ensinar sobre oração, vai ensinar sobre a porta estreita. Leia o Sermão da Montanha. Quantos aqui gostam do Sermão da Montanha? Muita gente nem nunca abriu a Bíblia no Sermão da Montanha. Certo? Verdade? Vamos ser honestos aqui? Ali estão os maiores ensinamentos que você precisa. Você precisa aprender e você precisa ensinar. Viver firmado sobre a rocha. Está tudo ali. É lindo o lugar onde Jesus sentou, onde possivelmente Jesus tenha sentado com os discípulos para ensinar a respeito do Sermão da Montanha. Leia, aprenda, ensine. Você não pode ensinar se você não souber. Aprenda, ensine. Terceira coisa que nós aprendemos, que nós precisamos aprender para ampliar a nossa herança, e que é um ensinamento de Jesus maravilhoso, a ser como Ele, o pão da vida. Olha para o seu irmão e fala: você é o pão da vida. Se você não sabe o que significa, você vai aprender agora. Como ser o pão da vida. Então Jesus declarou, João 6:35, voltamos para João, né? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Por isso que você é o pão da vida. Quem estiver perto de você e aprender dos ensinamentos que você tem, não vai ter fome, não vai ter sede, porque você tem resposta para a angústia, para a ansiedade, especialmente nesses dias. Tanta ansiedade, tanta angústia, né? Que a gente vê pairando sobre a terra. Essa foi a primeira vez em que Jesus se apresenta como eu sou. E em 4 ocasiões, ele apresenta como eu sou o pão da vida. Eu sou pão de Deus. Eu sou o pão do céu. Eu sou o pão vivo. Jesus é o único que foi capaz de dar a sua vida em nosso favor. E Deus, por isso Deus o escolheu, porque sabia que ele não ia. Ele poderia ter desistido, todos nós sabemos que poderia, né? Quantos filmes a gente vê na história, os apóstolos, pessoas cristãs sendo perseguidas. A
primeira coisa que o diabo faz é querer que as pessoas neguem a Jesus. Neguem a existência de Deus. Nós sabemos que as informações genéticas dos pais são repassadas pelos filhos através do DNA. E Jesus tinha o DNA de Deus. E nós temos o DNA de Jesus. Amém? Eu sou o pão da vida, disse ele lá em João 6,35. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, para que você... O pão da vida, ele é oferecido dessa forma. Você quer vir até Jesus? Você nunca mais terá fome. Essa é uma das estratégias mais lindas que você tem para evangelizar. Mas para isso você tem que estar muito inteiro em Deus. Para essa coragem, você tem que ter saciada a sua fome e a sua sede todo o tempo. Para ir até Jesus, primeiro precisamos crer. A fé produz arrependimento. O Espírito Santo produz a regeneração e o novo nascimento. Enquanto o povo esteve no deserto, o que eles recebiam? O maná. Todo dia. Para satisfazer as suas necessidades. Para mantê-los alimentados. Agora, os ensinamentos de Jesus que estão nos evangelhos. Esse, sabe o que ele faz? Satisfaz todas as nossas necessidades, sejam elas espirituais ou terrenas. Só quem pode satisfazer as nossas necessidades espirituais ou naturais é Deus. E nós aprendemos isso através do seu Filho Jesus. Jesus ensina, lá em João 6,27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Trabalhai para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Para este o Pai, Deus, o selou. Os ensinamentos de Jesus nos revelam uma nova e mais urgente necessidade, que é a fome espiritual. Somente uma busca sincera, honesta por Deus, através do seu Filho Jesus, por meio de Jesus, vai nos conduzir à vida eterna e perfeita paz. Para terminar, eu vou falar só até o 4 hoje, eu projetei falar até o 5, mas não vou conseguir. Jesus ensina sobre a fé. Nós precisamos aprender sobre a fé. Está escrito, Mateus 17, 19 e 20. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Isso através de um acontecimento que tinha havido ali, que os discípulos não tinham conseguido expulsar um demônio. Aí eles queriam entender por que eles não tinham conseguido. E Jesus responde: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Como é que você adquire fé? Intimidade com Deus, conhecendo a Deus, através da sua palavra, através de ouvir a sua palavra. Nós precisamos disso. O propósito de Jesus ali na Galileia era desenvolver
a intimidade dos seus discípulos com Deus e com o poder de Deus. E Ele está fazendo isso hoje aqui conosco. Nesse episódio em particular, eles perguntam a Jesus por que eles não conseguiram. E Jesus responde simplesmente por falta de fé. Tudo na vida começa, tem um início, e o início sempre é pequeno. A fé não é diferente, ela começa pequena, do tamanho de um grão de mostarda, só que ela é tão poderosa, que ela pode te dar poderes que você nem imagina. O segredo da fé não está na verdade. Picotei aqui, não era para eu botar essa vírgula, não está, na verdade, em seu tamanho. O segredo da fé não está, na verdade, no seu tamanho. O segredo da fé não está no seu tamanho. Vou tirar a verdade. Não está no seu tamanho, mas está na qualidade. Querido, esse manual de controle de qualidade aqui, não deixa ninguém para trás. Amém? Está na qualidade. Por isso que Deus faz, se você tiver uma fé pequena, mas ela tiver qualidade, você faz um estrago com ela. Um estrago no bom sentido. Você manda as montanhas sair do lugar. A fé saudável, a fé que a qualidade é pura, ouro puro, né? Ofir, já ouviu essa palavra? Ouro puro, que não tem nenhuma mistura. A fé deve vir de Deus, é através de Deus que você adquire a fé. Deve ser posta em Deus, você crê em Deus. Tem que estar em Deus e não nos homens. Deve ser produto da personalidade de Deus. Outro dia eu perguntei, uma pessoa falou para mim, eu pedi para ela fazer umas metas, ela fez metas, e eu falei, e uma das metas era que teria um carro. Eu falei, esse carro, tudo bem, como é que você vai adquirir esse carro? Não sei, alguém vai me dar. Alguém vai te dar esse carro? Mas quem vai te dar? Não, ainda não sei. Você acha que ela vai ganhar o carro? Eu toda a vida, era uma coisa que eu sempre tive muita fé em Deus. Se ela tivesse me respondido, Deus vai me dar o carro, eu falei, ótimo, com certeza. Ele vai entregar isso nas suas mãos. Se você tem essa fé, Deus vai fazer. Amém? Então deve vir de Deus, a fé deve ser posta em Deus e deve ser produto da personalidade de Deus. Amém? A religiosidade é uma das coisas que contamina a nossa qualidade de fé. Que ela passa a ser muito punitiva. Se você fizer isso, não pode. Porque você não... Você sabe, o religioso, aquele que não faz nada dentro de um padrão de Deus, mas de um padrão que ele tirou daqui, vestiu e sai usando e querendo multiplicar isso entre as pessoas. Como é que fala a erva daninha de uma plantação? É a primeira que nasce, nós vimos nossos filhos pregar aí outro dia. E a erva daninha da nossa fé chama-se religiosidade. Você tem que falar o que está escrito, você tem que viver o que está escrito, você precisa expressar o que está escrito. A herança você já tem. Amém? A religiosidade contamina o grão de mostarda. É o agrotóxico que não deixa o grão de mostarda
prosperar. Os ensinamentos de Jesus nos mostram que a verdadeira fé, a fé saudável, nos molda a imagem de Jesus, a imagem de Cristo. E a principal evidência está escrita em 1 Coríntios 13, 2. Eu amo essa poesia. 1 Coríntios 13. E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então ter fé, a fé é uma mistura, é um envolvimento de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, de fidelidade. Aí sim você tem uma fé de qualidade. A verdadeira fé não é uma fé ingênua. Embora seja muito pequena, muitas vezes, ela é consistente. Não se deixa abalar. Fé não se deixa abalar. Eu já contei para vocês, por 2 vezes, meu médico chegou para mim e falava: eu achei que hoje eu ia ser acordado com um telefonema das enfermeiras aqui falando que você tinha ido morar com Jesus. Falei: não, ele já mora comigo, né? Agora, para lá eu vou demorar um pouco, ele não voltou ainda. Só pode ficar despreocupado. Aí pela segunda vez eu queria enforcar ele, né? Quando ele fala pela segunda vez, eu falei: você está precisando aceitar Jesus. Você não conhece Jesus. Eu já te falei, ele mora comigo. E não chegou a hora de eu me transportar daqui para lá. Não, vai ser essa doença. Ele já falou para mim. Eu preciso que você ore por mim. O médico não pode errar. Eu falei: pois é, agora você está errando feio. Fé não é o tamanho da fé, é a qualidade. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, começa a pensar. Faça uma retrospectiva da sua vida agora. Faça uma retrospectiva da herança. Quantos itens da herança você tem absorvido? Quanto da herança de Deus você tem tomado para si? É seu, está escrito, está no testamento. Recorre a Ele. Pense sobre esses ensinamentos que Jesus acaba de nos revelar. Aprenda a se relacionar com Deus. Leve para casa, como dever de casa, o Sermão da Montanha. Leia. Veja o que você aproveita para você, para a sua vida, ali naquele sermão. Quantas bem-aventuranças você se encaixa, em quantas elas? Você tem sido o pão da vida? Você tem sido a luz do mundo? E a sua fé? Qual a qualidade?
Você tem tido uma fé verdadeira? Uma fé que age? Ou sua fé é fake? Você só fala que tem fé, a hora que você precisa dela, você corre para debaixo da cama. Fé que te leva longe. Quantas coisas nós aprendemos com Jesus hoje, para que nós possamos guardar, ampliar, multiplicar aquilo que recebemos como testamento, como herdeiros de Deus e co-herdeiro com Jesus. Em nome de Jesus.